Talvez o advogado não tenha gostado muito do que eu falei, mas a gente sabe que isso pode acontecer. Existem esses riscos. Olá! Para quem ainda não me conhece, eu sou a Dani Farinhas e nesse canal eu ajudo advogados a negociar. Já vai deixando aqui o seu like, porque você pode esquecer depois. Se inscreva no nosso canal se você for novo por aqui e compartilhe esse vídeo com seus colegas, com seus amigos advogados. O tema do vídeo de hoje é como derrubar objeções. Eu não posso mentir para vocês. Saber negociar vai facilitar muito a sua vida, tá? Vai maximizar o número dos seus acordos, vai te dar mais tempo para fazer as coisas que você gosta, vai trazer mais dinheiro para o teu bolso, tempo para você se dedicar àquilo que você considera importante, mas não é sempre que você vai conseguir fechar um acordo, tá? Não basta você ter todo esse conhecimento, adotar todas essas técnicas. Existem alguns aspectos intrínsecos e extrínsecos à negociação e que a gente não tem total gerência sobre eles. Então, não é sempre que você vai conseguir fechar aquele acordo. Mas isso acontece por alguns fatores e existem alguns fatores que a gente consegue sim gerenciar, tá? É sobre isso que eu gostaria de falar com vocês agora. E eu quero mostrar para vocês como a gente pode fazer para derrubar essas objeções. A primeira delas, pessoal, é a nossa cultura. Nós aqui no Brasil temos uma cultura de litígio, né? A gente é ensinado, nós, como advogados, somos ensinados desde os primeiros anos da faculdade a ingressar com ações judiciais, né, para resolver o problema dos nossos clientes. E isso acaba se fixando na nossa mente como a única coisa a se fazer, a coisa certa a se fazer. Aliás, muitas vezes a questão da negociação sequer ela é tratada no curso de direito, ou quando acontece uma matéria optativa. Eu, por exemplo, tive mediação e arbitragem como uma disciplina optativa, com pouca carga horária, de forma muito superficial, ali no máximo um semestre, e é isso. Por isso, quando vocês estiverem negociando e perceberem que estão tendo dificuldades para que a outra parte entenda, o ideal é, claro, escutar com atenção aquilo que a outra pessoa diz e depois listar quais são as vantagens da negociação para todos. São raríssimas as vezes em que negociar vai trazer mais desvantagens do que vantagens. E aqui eu estou falando em todas as partes. Então, o ideal é listar os benefícios que aquela negociação vai trazer para todo mundo e apresentar eles para a outra parte de forma organizada. Eu sempre trago como exemplo a questão da morosidade do judiciário, né? Então, de eu trazer aí para o outro advogado ou para outra parte, né, que negociando agora, enfim, o cliente ele vai receber antes e não vai precisar esperar por anos para receber aquele valor, tá? Um exemplo bem básico. Mas hoje eu gostaria de trazer para vocês um exemplo que aconteceu comigo na semana passada. Eu atuo também como mediadora e conciliadora em processos no Tribunal de Justiça aqui do Paraná. E houve um caso em uma audiência de conciliação que a situação era um acidente de trânsito, né? Já era um processo em fase aí de recurso, havendo uma sentença desfavorável para uma das partes, né, condenando uma das partes a ressarcir os danos que causou a outra. Então já tinha lá um valor fixado, mas foi agendada essa audiência de conciliação para tentarmos chegar a um acordo. Paralelo a isso, também havia um recurso, né, da parte requerida pendente de julgamento. E aí a audiência demorou um pouco mais de 1 hora. A gente percebia ali que a parte requerida tinha interesse em fazer o acordo e para além daquele processo havia um outro processo criminal em que ele também gostaria, né, que fosse extinto aquele processo, porque o trabalho dele envolve a condução daquele veículo ali objeto do acidente.
Ele acabou perdendo a carteira de motorista, enfim, várias questões, né, que trouxeram prejuízos para ele. E era perceptível que ele gostaria de compor, assim como a parte autora também gostaria de compor. O impasse entre os dois advogados era por questão de valores e, assim, por diferença mínima, sabe? Ali de R$ 500. Então, eles ficaram durante muito tempo debatendo entre aumenta um pouco, abaixa um pouco, alguém sempre tem que ceder, mas a sentença já está fixada nesse valor, eu já estou abrindo mão, e por aí vai. Até que chegou um momento da audiência que eu pedi a palavra e falei: olha, eu gostaria de explicar para a parte autora como que foi funcionar esse processo se a gente não fizer esse acordo aqui hoje. E aí eu expliquei para ela, falei o seguinte: olha, se não fizermos o acordo hoje, esse recurso pendente de julgamento será julgado. Existem chances dele ser julgado de forma favorável, ou seja, existe uma chance do valor que você tem lá fixado ser diminuído. Talvez o advogado não tenha gostado muito do que eu falei, mas a gente sabe que é verdade, né? Ainda, claro, eu como conciliadora não tinha acesso ao processo, mas a gente sabe que isso pode acontecer. Existem esses riscos. Então eu passei isso para ela, além do fato de que acaba demorando muito mais, né? O processo está ali em pauta de julgamento, o recurso vai ser julgado. Depois disso, existem outros recursos cabíveis. E aí comecei a explicar para ela como que funciona a fase de cumprimento de sentença. Então, julgado o recurso e tendo lá uma decisão final, processo transita em julgado, inicia-se a fase de cumprimento de sentença. Expliquei para ela que o requerido seria intimado a fazer o pagamento daquele valor e que se ele não pagasse, o juiz determinaria que fossem procurados, então, bens ou valores na conta dele. E se ele não tivesse esse dinheiro, ela simplesmente não iria receber. E ele deixou bem claro para nós ali na audiência qual seria a forma com que ele faria o pagamento daquele acordo. Então, ele iria buscar aqueles valores através de empréstimo. Ele realmente não tem aquele dinheiro, né? Isso ficou bem claro ali na audiência, até por estar com dificuldades de trabalho e tudo mais. Então, depois desse momento em que eu expliquei tudo aquilo ali para a parte autora, deixei, né, todos muito à vontade para conversar ali individualmente com seus advogados, ela aceitou o acordo. E saiu ali da audiência não com o valor integral, mas parte do valor já condicionado a pagamento num prazo bem curto, ali de uma semana, e o restante em prestações sucessivas, que, claro, a gente sabe, um termo de acordo é um título executivo e, se não for cumprido, ele pode ser executado, né, no Poder Judiciário. Esse exemplo eu trago para vocês, não na qualidade de advogada, mas na qualidade de conciliadora, mas uma mesma forma que vocês podem utilizar numa negociação de vocês, explicando, né, para outra parte o que pode acontecer, o que pode vir a acontecer em caso de não aceitação de um acordo. Outro ponto importante em relação às objeções diz respeito àquelas que não são expressas claramente. E sim, pessoal, isso acontece com mais frequência do que vocês imaginam. A pessoa se nega a negociar. Não importa o quão boa é a sua proposta e você não consegue entender o motivo. Isso ocorre porque nas negociações é crucial compreender que nem sempre o interesse da outra parte se alinha perfeitamente com a sua posição. O interesse, ele é a âncora do que uma pessoa realmente deseja. Então, é a sua verdadeira necessidade. Muitas vezes não fica expresso, né, verbalmente. Enquanto isso, a posição é a maneira como uma pessoa afirma que necessita para alcançar os seus objetivos. Então, alguém que simplesmente refuta as suas propostas sem apresentar ali uma contraproposta ou sem explicar quais são as suas razões, pode não estar sendo completamente honesto quanto aos seus reais interesses, às suas verdadeiras necessidades. Isso acontece principalmente por dois motivos. Ou porque a pessoa quer ganhar dinheiro, ou porque a pessoa tem um sentimento de vingança. E a pessoa não vai dizer isso para vocês com todas as letras, porque moralmente são razões
incorretas. Então, cabe a você tentar identificar qual é a causa daquela posição ali tão rígida, para então bolar uma estratégia para derrubá-la e identificar, assim, o interesse por trás daquela posição. Um exemplo disso é o advogado da outra parte que não está querendo negociar porque tem receio de não receber os seus honorários, ou ainda de não receber na proporção que ele entende que é devida. Então, você pode deixar claro que os honorários serão garantidos, que você tem a possibilidade de majorar os valores e que existe uma certa flexibilidade naquele acordo, e assim por diante. Quanto à questão da vingança, ela é bem comum em questões que envolvem direito de família. As pessoas, elas buscam se vingar de coisas que aconteceram no passado, injustiças das quais elas entendem que foram vítimas, e isso complica divisão de bens, regulamentação de guarda e visitação dos filhos, etc. E nesse momento é muito importante nós, na qualidade de advogados, de profissionais, operadores do direito, chamarmos as pessoas para a racionalidade. Uma forma interessante é lembrá-las de que o passado tem que ficar no passado. E com as questões resolvidas ali no acordo, um ciclo vai ser fechado e encerrado, permitindo então que novos ciclos se iniciem. E a questão aí da guarda e visitação dos filhos, bom, é essencial que a gente demonstre a importância de os pais se entenderem para o bom crescimento, para o bom desenvolvimento dos seus filhos. E a convivência, então, só vai trazer benefícios. Se as pessoas elas realmente amam os seus filhos, elas precisam colocar o bem-estar deles em primeiro lugar. Então, esse é um exemplo. E é muito, muito importante que sempre que nós estivermos negociando questões de família, nós sejamos mais sensíveis às manifestações das partes. Né? Não podemos desvalorizar ou minimizar sentimentos, porque isso pode acabar com a negociação. E aí temos um outro fator que acontece com frequência, que é aquela pessoa que não entende de negociação. A gente falou agora, né, anteriormente, que a maioria dos advogados não aprenderam sobre negociação na faculdade, e esse é um dos fatores que contribui para que eles não entendam nada de negociação. Muitos advogados acham que a negociação não vai dar certo, que se ela der certo, a outra parte não vai cumprir, ou que ele terá muito mais vantagens se ajuizar uma ação. E para afastar esse tipo de objeção, você precisa tentar, primeiramente, identificar qual é a razão dela. Depois, você tem que demonstrar de uma forma clara as vantagens daquele acordo. Se você está negociando com outro advogado, mande para ele, encaminhe, né, para ele julgados demonstrando que o valor oferecido está dentro da média fixada pelos tribunais. Ressalte os benefícios da celeridade. Um valor investido em uma aplicação de baixo rendimento, por exemplo, pode render muito mais do que um valor atualizado depois de 4 anos pelas tarifas legais. Foque também no trabalho daquele advogado. Para ele, pode ser que seja mais vantajoso, né? Já que além de receber os honorários com celeridade, ele vai poder se dedicar a outros casos que talvez tragam para ele maior satisfação intelectual e financeira. Essas são, então, algumas dicas para derrubar objeções e conseguir fechar acordos com mais facilidade e rapidez, mesmo naqueles casos que parecem impossíveis. Então, essas foram as dicas de hoje para que você consiga fechar muito mais acordos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de negociações para não perder os próximos vídeos. Obrigada, pessoal, um grande abraço e até a próxima!